Olá, você amigo de casa, telespectador. Como sempre, programa Mais Saúde para você aqui pela telinha da NTV. Programa que é feito com a sua participação através do nosso telefone 3821 4488 ou também através do nosso WhatsApp 99947 4515. Sempre com temas médicos importantes sendo discutidos aqui na programação da NTV. E hoje, nos nossos dois primeiros blocos do programa, nós estamos recebendo aqui o Dr. Dácio Magalhães. Ele é neurologista e especialista em medicina do sono. Você já teve uma noite mal dormida? Já revirou muito na cama? Demorou a dormir? Ou dorme pouco? Pois é, sobre este tema nós vamos estar conversando aqui com o Dr. Dácio Magalhães. É um tema que daria para a gente falar por horas e horas aqui, passando dicas, passando informações. Por isso nós convidamos aqui o Dr. Dácio. Doutor, e é muita gente que sofre de insônia, sofre com distúrbios do sono, aí depois no outro dia reclama que a situação não está legal, fica ali bocejando ali o dia todo, o dia acaba ficando muito ruim para essa pessoa. Mas tem como melhorar e dar qualidade de vida para essa pessoa? Tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Edivar. Boa noite a todos vocês aí, público fiel aqui da NTV. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa hoje, ao Edivar, à NTV. Quero agradecer também a alguém que vocês não estão vendo aí agora, que é o nosso câmera aqui, o Gustavo, toda a equipe técnica que está fazendo com que chegue aí na sua casa essas imagens, né, esse som. E quero, antes de responder isso, dizer da importância desse programa Mais Saúde. Tem muita coisa em televisão que você não precisa assistir, mas esse é um programa informativo que te leva a informação, portanto, que influencia na sua vida, que pode proporcionar para você que está nos assistindo e para a sua família uma vida melhor. Por isso, parabéns a esse canal de televisão, a NTV, e parabéns por esse programa, que é um programa que eu acho que vocês devem sempre acompanhar. E eu espero aqui na minha participação hoje manter a boa qualidade desse programa, espero corresponder e informar mais a vocês aí sobre as questões de saúde. Notadamente aqui hoje o Edivar está tocando na questão do sono, que é um problema muito importante, está falando da insônia. Eu começaria a dizer o seguinte, eu começaria a dizer para vocês, para ficarem atentos sobre o sono, porque, infelizmente, a maioria ainda dos profissionais médicos desconsideram os problemas de sono. As perguntas que são feitas em consultório, as investigações, diz respeito só à pessoa acordada, mas 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. E você pode observar, é difícil num consultório alguém te fazer essa pergunta assim, como é que é seu sono? Você dorme bem? Você acorda bem? Seu sono te satisfaz? Que hora que você deita? Que hora que você levanta? Vocês podem observar que não existe esse tipo de pergunta em consultório médico. Eu lamento isso. Então, não são feitos os diagnósticos apropriados para os distúrbios do sono. Doutor, e o sono ele influencia diretamente no bom humor da pessoa, no dia a dia dela ali também? O sono influencia em tudo no seu corpo, em tudo, em todo o funcionamento do corpo. Por isso que as criaturas vivas, todas necessitam de sono. É um período obrigatório. Existem funções no nosso corpo que só acontecem durante o período de sono. Por exemplo, o seu sistema imunológico, né, que te defende contra infecções, todo o trabalho desse sistema é feito durante o sono, não é quando você está em vigília, quando você está acordado. A memória, o que você aprende, o que você estuda, isso é consolidado, a memória ela é guardada para se transformar numa memória de longo prazo, isso é durante o sono que a memória é construída. O hormônio de crescimento em crianças e em jovens, isso é produzido durante o sono, o hormônio do crescimento. Nos adultos, o hormônio de crescimento é responsável pela proteção ao envelhecimento celular, que é o GH, o hormônio de crescimento. Isso é produzido durante o sono. E eu poderia falar inúmeras
funções orgânicas que são feitas durante o sono. Para você ter ideia, você me perguntou do humor. Você pode ver, quando a pessoa não dorme bem, ela acorda irritada. Às vezes você vai ver seu companheiro, seu colega de trabalho, fala, nossa, hoje ele está com uma pá virada, ele fala assim, está com o ovo virado, ou tá... Mas você não sabe, o sujeito não dormiu bem, isso influencia no humor. Você não acorda bem. Se isso é uma coisa que está acontecendo durante noites, várias, você fica estressado. Você fica estressado, melancólico, você pode desenvolver a depressão, você pode desenvolver a diabetes. Nós sabemos que as pessoas que não dormem bem são mais propensas à diabetes, porque o estresse leva a uma resistência à insulina, que é responsável por jogar o açúcar para dentro do sangue. A falta de sono é responsável por engordar, pelo aumento de peso, que traz várias outras doenças. A pessoa que dorme bem, ela produz uma substância chamada leptina, que é responsável pela sensação de saciedade, você não ter fome. Quando você não dorme bem, você produz mais grelina, que te aumenta o apetite e te faz engordar. Então, eu poderia falar uma série de coisas em relação ao sono para vocês. Pois é, mas há pessoas que dizem que dormem pouco e esse sono satisfaz. Pessoas que dormem mais e às vezes não satisfaz. Perfeito. Qual é o tempo ideal, então, de sono? Isso varia muito de pessoa para pessoa? Essa pergunta é interessantíssima, porque o pessoal acha que dormir bem é dormir muito, e não é assim. Primeiro que, como você disse, existe um número de horas ideal de sono para cada faixa etária. Isso varia de pessoa para cada faixa etária, varia, né? De pessoa a pessoa. Outra coisa, às vezes tem pessoas que dormem bem, mas não dormem com qualidade. Por exemplo, pessoas que têm apneia do sono, que é uma coisa que você não vê muito os colegas médicos investigarem, porque não é uma coisa que o paciente queixa. O médico tem que suspeitar disso. Então, ele faz pausas respiratórias dormindo. Acontece em pessoas obesas, que roncam, hipertensão arterial. Então, como a pessoa não dorme bem, a tendência é aumentar o número de horas. Então, às vezes, você vai perguntar a uma pessoa assim, você dorme bem? Eu durmo 9, 10 horas por dia, mas não dorme. Não dorme bem. O número de horas, às vezes, aumentado é porque o sono não funciona. E, às vezes, a pessoa dorme menos, mas dorme com qualidade. Então, o número de horas que você dorme não é o fator mais importante para o resultado do sono. Tá? Espero que eu tenha sido claro. Doutor, mas como melhorar isso, então? De que maneira a pessoa pode fazer para que ele possa acordar depois do outro dia de manhã, bem disposto, alegre, e possa exercer, tocar sua vida normalmente? Edivar, a primeira forma de melhorar isso é fazer o que você está fazendo aqui agora. É levando para o público informação, meu amigo. É levando ao pessoal conhecimento. Porque a falta de conhecimento é que nos causa os erros, é que nos causam problemas. Então, a informação, a educação, nos põe no caminho melhor. Então, o primeiro tratamento é você se informar. A primeira coisa é essa. E, agora, existem muitos os problemas do sono, e principalmente a insônia, que é o não dormir bem. Primeiro, nós temos que saber de que nós estamos falando aqui, porque, para a maioria das pessoas, insônia é quando a pessoa não consegue dormir. E não é isso, né, na medicina. Deita e fica ali rolando na cama. Não, insônia não é só isso. Insônia, para a gente, é dificuldade em iniciar o sono, ou dificuldade em manter o sono, ou ainda sono não restaurador. Quer dizer, uma pessoa que dorme, deita e dorme a noite toda, mas acorda, e o sono, ela sente que o sono não descansa, que ela está fadigado, cansado, isso também é insônia. Então, quando eu falar aqui de insônia para vocês, eu não estou falando só de pessoas que têm dificuldade de começar a dormir ou que acordam no meio da noite. Eu estou falando também daquelas pessoas que dormem a noite toda, mas que sentem que seu sono não é bom, não recupera. Doutor, um ambiente tranquilo, um quarto escuro, um colchão gostoso, isso também ajuda? Não ajuda, não. Isso aí é imprescindível. Não dá para ficar sem isso. 3 fatores são os fatores mais importantes para sua qualidade do sono. Primeiro, que o quarto seja silencioso. O barulho atrapalha muito, muito. Tem pessoas que dormem, por exemplo, com o quarto para ruas ou avenidas muito movimentadas. O barulho atrapalha muito.
Então, eu aconselho, inclusive, tem pessoas, quando você não é capaz de colocar um isolante na janela que te isola o som, tem medidas baratas. Você pode comprar essas coisas que tampam o ouvido, você compra em loja de material de construção, baratinha, né? Vai de R$1 a R$10. Então, um abafador que você põe dentro do ouvido. Então, primeira coisa, seu quarto tem que ser silencioso. Segundo, seu quarto tem que ter temperatura agradável. O calor atrapalha o sono e o frio também atrapalha o sono. Então, a temperatura do quarto tem que ser agradável. A terceira coisa é luminosidade. O quarto ele tem que ser escuro ou estar na penumbra. Por exemplo, uma coisa, para pessoas mais sensíveis, uma fresta na janela que passa luz te inibe o sono. Porque à noite, para nós dormirmos, o cérebro produz uma substância chamada melatonina. E a luz inibe a produção da melatonina, que ajuda a manter o sono, a iniciar e manter o sono. Aparelhos de TV do seu quarto ou de vídeo com LED são aquelas luzinhas. A luz daquilo é suficiente para te provocar a insônia. A gente sabe disso por experiência. Existem aparelhos que medem isso, a intensidade luminosa, e principalmente os LEDs de frequência azul. A luz azul é a pior para causar insônia. E nós temos nossos adolescentes e nossas crianças com celular, no Facebook ou no WhatsApp, ou mesmo nós no WhatsApp à noite, com a claridade do celular. Aquilo ali inibe a produção de melatonina. Então, aqui já vai uma dica. É preciso ter hora certa de deitar e hora certa de levantar. E na hora de deitar, num certo horário da noite, não é interessante você estar no Facebook, no WhatsApp. Você tem que ter alguma atividade ou um programa de televisão tranquilo, né? Eu costumo falar, você não vai lá ligar no Fred Krueger, aquele sujeito que serra os outros lá, alguma coisa. Mas você tem que ter um som agradável, alguma coisa, e se preparar, é preciso preparar para dormir. Né? Na cama não é lugar de ver televisão, lugar de televisão é na sala, não é lugar de ler, não é lugar de trabalhar. Tem muitas pessoas que vão para a cama, os ansiosos vão para a cama e ficam pensando no trabalho. Deita, não consegue dormir. Lógico, estão trabalhando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Então, é preciso um preparo para algumas pessoas, é preciso um preparo antes. Então, são várias coisas, vários fatores. Bom, nós estamos aqui batendo esse papo com o doutor Dárcio Magalhães, é neurologista e especialista em medicina do sono, atende no Hospital Nossa Senhora de Fátima, dando uma aula aqui para a gente aqui. Já já a gente vai continuar esse nosso bate-papo aqui com o doutor Dárcio. Lembrando a você que nós estamos aqui com um arranjo floral, oferecimento aqui da Apollo Floricultura, 3822-2200, Apollo Floricultura, que fica na Major Gotti, bem pertinho aqui do Banco do Brasil, nos presenteando aqui com esse arranjo floral, né? É uma orquídea, é artificial, uma orquídea bonita, é artificial, tá mas olha assim, tem que colocar a mão para saber que é artificial, viu? Tá linda. Muito bonito, tá bom? Vamos intervalinho, já já a gente volta com mais saúde para você. Mais uma vez, estamos de volta com você, programa Mais Saúde, bater esse papo aqui, informação também para você com o Dárcio Magalhães, que é neurologista e especialista em medicina do sono, e a gente estava aqui continuando nesse intervalo, batendo esse papo aqui com o doutor Dárcio, e surgiu que várias questões. Doutor, principalmente assim, a gente falava em relação à questão da quantidade de horas que cada pessoa tem que dormir. Isso varia muito, se é uma pessoa mais jovem ou se é mais... Geralmente, o adolescente tende a dormir mais. É normal isso, doutor? Não, é assim. Se você for ver, um recém-nascido, para você ter ideia, eu falo que é igual uma lagartinha. Um recém-nascido dorme o tempo todo, só mama e dorme. Com 2 anos, em torno de 18 horas. Uma criança de 2 anos dorme em torno de 14. 4 anos, 12 horas. Um adolescente em torno de 9, 10 horas. O adulto jovem, 8 horas. Depois dos 40, isso vai diminuir. Né? Na minha faixa de idade, estou com 54 anos, o normal é 7 horas e meia de sono, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e com a idade isso vai diminuir. É normal uma pessoa de 70 anos dormir 6 horas. Então, com o tempo, o sono vai diminuindo mesmo. Existe um questionamento também com a idade, porque existem muitas pessoas idosas que, às vezes, elas acabam tirando cochilos durante o dia. Então, às vezes, o sono é mais curto à noite, porque acaba e está ali, não está fazendo nada, cochila. Está aposentado, né? Aposentado, aposentada ali, acaba encostando ali no sofá e acaba dormindo. É isso. Doutor, em relação a exames, é necessário fazer uma investigação? Tem algum tipo de exame que precisa ser feito para que se detecte o problema? Nem sempre.
Tem exames que são absolutamente necessários de se fazer, mas nem sempre você precisa. Porque, às vezes, você conversando com a pessoa, fica claro para a gente, já de imediato, qual é o problema que ele tem no sono. Então, você ali fazendo algumas perguntas que são importantes, muitas vezes a gente identifica o problema só conversando com a pessoa e examinando a pessoa. Você identifica. Quando você tem dúvida do problema, aí tem vários exames. Por exemplo, o principal exame para o sono chama polissonografia. É um exame que você vai para o laboratório de sono, né, você vai para o hospital, você fica uma noite lá, você dá só a noite. Você janta na sua casa, toma seu banho, vai para o hospital, você fica uma noite. Isso é monitorado tudo, o paciente é filmado, a gente vê a atividade elétrica cerebral, as várias fases do sono durante a noite, você vê a respiração, se a pessoa está mandando oxigênio em quantidade satisfatória para o cérebro, para o coração, você vê movimentos anormais, você vê o grau de contração muscular do paciente, você vê esforço respiratório, ronco, bruxismo, que são mordeduras, né, apertamento. Então, existe esse exame, é um dos que a gente faz. Mas, às vezes, por exemplo, você está suspeitando, por exemplo, de uma insônia, e que talvez a suspeita é de um distúrbio de tireoide, você vai ter que investigar a tireoide. Né? Então, depende do que você suspeita. Mas a tireoide também pode provocar distúrbio do sono? Sim, sim. Por exemplo, o hipotiroidismo é muito comum causar sonolência. O hipertiroidismo é muito comum causar insônia. É o contrário, né? É o contrário. Não, o hipertiroidismo é insônia e o hipotiroidismo sonolência. Muito comum. É por isso que tu tem que ser investigado. Tá, sentiu suspeitar. Né, procura um especialista. Mas às vezes você vê, você pega um sujeito que ele fala que está com sono e cansado, mas você vai ver, ele deita meia-noite e levanta 6 horas. Eu não tenho que fazer exame desse sujeito, está claro para mim o que é. Ele está dormindo pouco. Né? Tem uma série de trabalho, arruma um punhado de trabalho, às vezes 2 jornadas de trabalho. Muitas pessoas a gente vê, eu trabalho em hospital, eu vejo isso, quantas empresas. Às vezes o pessoal, para poder conseguir uma renda maior, pegam 2 empregos, entendeu? Vão dormir tarde, ou trabalha de dia, estuda à noite. Então, isso às vezes, só de você conversar, você já vê qual que é o problema. O horário de dormir, doutor, influencia também? A pessoa tem que buscar dormir mais cedo? Muito, influencia muito, porque nós somos seres, nós somos animais diurnos, de hábito diurno. Então, o sono da noite, o sono de dia não é igual à noite, não tem a mesma eficiência do sono da noite. E o horário é muito importante. Né? O ideal seria que nós cumpríssemos aquele período que eu falei para cada faixa de idade durante a noite. Tem pessoas que vão dormir 3, 4 horas da manhã, adolescentes, eu sei disso, eu recebo muita gente assim, acorda 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, fala que não consegue dormir. Não vai conseguir. Você está acordando 10, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde. Não vai, o sono não vai vir cedo. Então, às vezes, é questão de educação, que a gente chama de higiene do sono. Muitas vezes, no consultório, o que a gente faz não é dar remédio. Muitas vezes, alguém vai entrar no consultório seu e vai falar, eu não estou dormindo. E, às vezes, o colega médico pega uma receita dessas azul, controlada, e te dá um remédio para dormir. Eu falo que isso é igual a empurrar lixo para debaixo do tapete. Não pode fazer isso. Você tem que investigar a razão da insônia. Então, às vezes, você tem que orientar a pessoa. Eu falo que o médico, nós médicos, nós temos que ser educadores, nós temos que saber de muita coisa na vida. Você tem que orientar o paciente em vários aspectos. E a medicina perdeu um pouco disso. Ela ficou muito mecanicista. Não, você está sentindo isso, faz esse exame. Não, tem que conversar, tem que ouvir, né? A gente sabe disso. Mas a questão que você está falando assim, da medicação, doutor, quando é que ela é recomendada? Mas em casos extremos, então, não? Não, a medicação é muito importante e tem os casos que ela possa dormir melhor? Lógico que tem, mas é como eu disse, você tem que investigar. Muitas vezes a insônia, por exemplo, é causada por uma depressão. Então, você não tem que dar remédio para dormir, você tem que tratar a depressão. Às vezes, você tem um sujeito que é bipolar, tem transtorno bipolar, você tem que tratar a bipolaridade, você melhora o sono. Às vezes, você tem um sujeito que é ansioso, e o ansioso tem insônia inicial, você tem que tratar a ansiedade. Como eu falei, você tem o sujeito que tem um distúrbio de tireoide, você tem que tratar. A medicação, cada uma tem sua indicação. Tem algumas pessoas que falam que quando ingerem algum tipo de bebida, por exemplo, a bebida alcoólica ela dá sono. Já o café, ela faz perder o sono. E, às vezes, até alguns refrigerantes de cola, por exemplo, fazem. Tem disso também, doutor? Perfeito, tem tudo a ver. Só tem uma coisa, que a bebida alcoólica não dá sono, não.
A bebida alcoólica, ela dá sono no começo. Ela é uma boa indutora do sono. Então, o sujeito bebe, mas ela acaba com o tempo causando uma insônia que a gente chama de manutenção. O sujeito acaba ficando com o tempo com o sono que a gente chama fragmentado, picotado. Então, o sujeito bebe, às vezes, querendo dormir, ele é bom para o começo do sono. Então, a bebida para quem tem insônia, deve evitar. Bebida. Deve evitar. Beber muito, esporadicamente, não é uma coisa interessante. E sim, isso que você está falando aqui é muito importante para vocês ouvirem. Principalmente o pessoal que tem um sono mais sensível. Evitem bebidas à base de cola, como a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, o Guaraná, o café, o chamate. Já tem outras bebidas que são interessantes, como o chás, por exemplo, a cidreira, a camomila é interessante, as bebidas à base de maracujá são interessantes, né? Esse tipo de chá é interessante. O leite, que a vovó fala, meu filho, toma um leite morno. Funciona, porque o leite é rico numa substância chamada triptofano, que é um aminoácido que é responsável pela produção de serotonina e que colabora com o sono. Então, o leitinho morno, às vezes, funciona para muitas pessoas. Não faz mal para ninguém. Não, faz bem. É. Né? Eu tenho uma pergunta aqui. A Valéria, lá do Nova Floresta, está dizendo que toma uma medicação, clonazepam e sertralina. Toma todos os dias, já tem muito tempo já. E se não tomar, fica ansiosa. Ela pode... O que ela pode fazer, então, nesse caso? São medicamentos para dormir? Então, Valéria, você está tomando um antidepressivo, que é a sertralina, e está tomando um benzodiazepínico, né? Na língua do povo é um calmante, que é o clonazepam. Então, é isso que você está usando. E o clonazepam também, ele também induz o sono. Agora, o que fazer? Não, aí é conversar com o seu médico sobre isso. Se você é ansiosa, se você tem humor deprimido, você está com a medicação certa. Porque se não tratar a depressão e a ansiedade, seu sono não vai ter qualidade. Agora, é preciso, o que nós, profissionais médicos, temos que ter cuidado, é ver se nossa medicação, se o que nós estamos querendo tratar, se não está tendo impacto no sono. Não só no sono, como em outras coisas. Eu costumo falar para o paciente assim, meu remédio tem que fazer duas coisas para você. Primeiro, tem que fazer bem. Segundo, não pode te atrapalhar de nada. Se atrapalhar, tem que falar com a gente. Então, o remédio não pode, por exemplo, você tem que ter um sono bom e você não pode estar no outro dia com sonolência, indisposta, né? Tem que ter esse cuidado. Tem muitas pessoas que ficam bocejando ali no decorrer do dia. Isso aí é sinal de que a noite não foi bem dormida, né? Se você está cansado durante a noite, porque a pessoa que dorme bem, ela acorda ativa, satisfeita. Se você está com fadiga, memória ruim, baixa de concentração, cansado, já levanta cansado, meu amigo, sua vida está errada. Ou o jeito de você viver está errado, o seu sono está errado. É preciso analisar isso, né? Você ter sonolência durante o dia, né? E eu digo sonolência durante o dia, alguém que está mexendo o tempo todo não vai ter sonolência durante o dia. Mas se você tem uma atividade monótona, como ver uma televisão, está dirigindo um carro numa viagem, tudo, ou lendo, e se você tem sonolência durante o dia, está errado. Quem dorme bem não tem que ter sono durante o dia. A gente falou na questão de dirigir também com sono é perigoso, doutor. Acidente que você, nossa, que você vê aí no programa, perdeu a direção, acidente direto. Como que alguém perde? Como você perdeu a direção? Não é porque cochila, dorme no volante. A gente sabe disso. Caminhoneiros tomando ribite e hoje até usando drogas mais fortes para poder viajar mais tempo. A estrada é perigosa. O sujeito que acha que vai fazer uma viagem, todo dia ele acorda às 6 da manhã. Mas no dia que ele vai viajar, não, eu vou acordar 4h30, 5 horas para viajar. É errado. Não pode fazer isso. E tem sonolência. Né? Principalmente para quem vai dirigir, tomar bastante cuidado. Né? E ficar horas e horas também no volante, né? Complica um pouco a situação. A gente está cansado aí de anunciar em nossos telejornais vários acidentes que acontecem por causa de... Né? Às vezes a pessoa cochilou no volante. Nós vamos ter que aprender a respeitar o corpo. Não é só respeitar os outros, nós temos que respeitar o corpo. O corpo é um aparelho aqui dado para nós e a gente vai ter que aprender a respeitar isso. Né? Quanto mais, como eu disse no começo, quanto mais nós nos educarmos, nossa vida
é mais gostosa. Tem pessoas que é melhor, difícil levantar pela manhã, chega na escola, fica ali cochilando a carteira, né? Exatamente, adolescentes, dorme pouco. Aí na escola, o nível de atenção está baixo. O nível de atenção está baixo. Então a memória também não vai funcionar direito, o raciocínio não funciona direito. Isso é comum, é comum. E todos os casos devem ser investigados, né, doutor? Deve ser investigado. Às vezes as coisas são muito óbvias, são muito evidentes que você pode corrigir, né? Se você não dá conta de corrigir, você tem que ter uma assistência, tem que ter um profissional que te orienta. Bom, doutor, nosso tempo está acabando ali, mas eu quero agradecer imensamente que sua presença, sua participação. Vamos ter outras oportunidades, viu? Outras oportunidades de esclarecer aí a comunidade em relação à questão dos distúrbios do sono. E sempre é bom seguir algumas dicas, as quais a gente acabou de passar aqui. Obrigado mesmo. Dr. Dárcio Magalhães, neurologista e especialista em medicina do sono, que atende lá no Hospital Nossa Senhora de Fátima. Continua atendendo no HNSF. Vamos lá, estamos firmes lá. E eu que quero agradecer, um abraço mais uma vez para vocês aqui da equipe. Um abraço para você aí que estava ouvindo. Eu desejo para vocês um bom sono. Vamos para o intervalo? Já já a gente volta trazendo mais informações para você aqui no Mais Saúde. Legal, estamos de volta com você, o programa Mais Saúde. A gente falava agora há pouco com o doutor Dárcio Magalhães sobre os distúrbios do sono. Nós convidamos também hoje o doutor Ricardo Peão, que é psiquiatra e psicoterapeuta, para abordar um tema bastante interessante também, que aflige muitas pessoas, Brasil afora, mundo afora, e que precisa ser olhado com bastante carinho, que é a síndrome do pânico. Pessoa que tem fobia, tem medo de muita coisa e é caso que pode ser investigado, que precisa ser investigado e tratado. Por isso nós estamos recebendo aqui o doutor Ricardo Peão, que é psiquiatra e psicoterapeuta. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite. Eu fico muito feliz por estar aqui para a gente tentar clarear um pouco mais sobre esses labirintos da mente humana, né? Pois é. É uma honra muito grande, Edivar. Pois é. Agora, síndrome do pânico. Quando você ouve esse nome, meu Deus, o que será que está acontecendo, né? Mas é comum, né? Muito comum nas pessoas, doutor. Olha, a síndrome do pânico, ela atinge 2% da população, mas ela traz um sofrimento muito grande e provoca um estrago imenso na família, na sociedade, nas questões relacionadas ao trabalho. Agora, a crise de pânico, ela atinge 10% dos seres humanos ao longo da vida. Então, nós precisamos fazer uma diferença entre crise de pânico e síndrome do pânico. E, para clarear um pouco mais, eu vou trazer uma leve confusão. Falar sobre ansiedade, né? Ansiedade, Edivar, talvez seja mais fácil para o nosso telespectador entender bem, a gente simplificar essas coisas complexas da psiquiatria, porque a ansiedade é um fenômeno que todos nós conhecemos, todos nós já vivenciamos. Mas estão correlacionadas? Sim. Veja bem, todos nós já passamos por um aperto na vida, momentos de preocupação, provas escolares, um teste que vai se fazer na vida, doenças na família, enfim, problemas íntimos e pessoais que geram ansiedade. A ansiedade é aquele sentimento, aquela emoção desagradável, de tensão, de aflição, é o nervoso que dá na gente, né? E, nessas circunstâncias, Eduardo, é muito comum as pessoas apresentarem dezenas de sintomas de ansiedade. Então, situações comuns do dia a dia que provocam ansiedade levam as pessoas a apresentarem tremores, taquicardias ou palpitações, sensação de boca seca, e aquela friagem, fundura no estômago, dor no estômago e, às vezes, até náuseas, dores de cabeça, dores pelo corpo. Aí a pessoa acaba tratando de um outro problema, tenta tratar achando que é um problema, na verdade é outro. Sim. Então, a ansiedade, todos nós, ao longo da nossa vida, lidamos com alguns dos sintomas. E o que diferencia da síndrome do pânico nem tanto é a presença dos sintomas de ansiedade, porque eles são muito comuns, como nós já citamos. O que caracteriza bem a síndrome do pânico é que surge uma ansiedade profunda, intensa, subitamente. E, em questão de minutos, a pessoa fica desesperada.
achando que vai morrer, que vai perder o controle de si, ou até mesmo ficar enlouquecida. Então, é essa a chave para a gente descrever uma crise de pânico. Ou seja... Que é bem diferente da ansiedade, que é diferente também desse pânico. Que Da doença do pânico, né? Que seria a síndrome do pânico, é isso mesmo. Por isso que eu achei importante a gente tentar começar por ansiedade, né? Na crise de pânico, os sintomas mais comuns, é importante deixar bem claro, taquicardias ou palpitações. Naturalmente, isso já deixa a pessoa... Mexeu com o coração, Edivar, já assusta todos nós, não é verdade? Friozinho, aquele friozinho na barriga. Exatamente. Né? Na verdade, é o coração que dispara, em muitos casos, exatamente. Dependendo da situação que a pessoa estiver vivendo ali. E às vezes vem uma taquicardia, uma batedeira, associada com falta de ar, com tremores, com dores. Imagina, com dor no peito, no lado esquerdo. A pessoa vai pensar numa coisa muito grave, vai pensar num infarto. Naturalmente, vai ficar desesperado, com medo de morrer. Doutor, mas a síndrome do pânico, ela vem assim, sem mais nem menos? Tem o corpo dá algum sinal? Muito bem. A crise de pânico, nós temos que tentar diferenciar, né? Porque é complexo para o telespectador também diferenciar isso. A crise, sim, a pessoa está bem e, de repente, a pessoa apresenta uma intensa crise de ansiedade, desesperadora. Então, é uma coisa súbita. Em poucos minutos, a pessoa fica mal demais, diferentemente da ansiedade nossa do dia a dia. Tá certo? Tá bom. Doutor, pode acometer tanto homens quanto mulheres também, indiferente de idades, né, também? Sim. A síndrome do pânico, ela é mais comum no adulto, síndrome do pânico. Em criança, a gente lida com crises de ansiedade, e muitas vezes associada à depressão. Agora, a síndrome do pânico, a doença do pânico, sim, ela dá igualmente em homens e mulheres, em igual proporção. Bom, o senhor falou de alguns sintomas, o senhor falou da taquicardia, mas a falta de ar, náuseas, dá alterações também, o corpo dá... a temperatura do corporal muda? Sim. Alterações de temperatura. A pessoa, no mesmo momento, ela pode sentir um frio terrível, de ter que embrulhar com cobertor, em pleno verão. E, de repente, vem aquele calorão imenso. Então, alterações de temperatura, dormências, tremores, são sintomas muito comuns. Um sintoma curioso que surge é que a pessoa, num determinado momento, ela fica estranha, um pouco confusa. Ela se sente perdida, não reconhece o ambiente, não reconhece as pessoas, ou não reconhece a si mesmo. Então, é uma crise de desrealização ou despersonalização. Eu prefiro falar que é uma estranheza que a pessoa sente, que a deixa muito confusa e com sofrimento muito grande. Aí é preciso saber entender a história. Dura minutos e passa. É preciso saber entender a situação. Né? Se for um casal, por exemplo, saber entender a situação, né? Saber entender e justamente buscar ajuda. Né? É isso aí. Os entes queridos que estão ali próximos podem ajudar demais e devem ajudar. Porque quando a doença se instala, Edvar, realmente a família e o sofrimento é muito grande, o sofrimento do paciente é igualmente imenso. Agora, você há pouco comentou mais a crise de pânico. Crise e não síndrome. A crise de pânico, ela surge do nada. Isso é muito importante na nossa clínica. Por quê? A primeira crise de pânico que inicia a doença do pânico, ela pode revelar muito, pode falar muito sobre as causas do adoecimento daquela pessoa naquele momento. Geralmente, há um estresse, sim, Edvar, e você tem razão. Ela não surge do nada. Mas, curiosamente, esse paciente ele não se sente estressado, ele não comenta com seus familiares, com seus amigos, que está vivendo um momento delicado de estresse. Não. Ele percebe que não está bem e, realmente, quando vem a crise desesperadora, é que ele faz aquele alarde e mobiliza toda a família. Bom, e aí, quem estiver perto, igual eu já estou comentando, amigo, familiar, é que tem que saber entender a história, saber entender a situação para orientar essa pessoa, para que ele possa buscar uma ajuda médica, né? Uma ajuda psicológica. Surgindo a crise de pânico, a primeira crise, a questão do tempo aí é fundamental para a gente poder clarear o diagnóstico. Surgiu a primeira crise de pânico. Se uma nova crise surgir nos próximos dias,
nas próximas semanas, ou até mesmo dentro de 30 dias, a segunda crise, surgindo já dentro de 30 dias, já nos leva a fazer o diagnóstico de síndrome ou doença do pânico. Isso é de extrema importância, porque quanto mais depressa procura-se o tratamento mais adequado, melhora demais o prognóstico. As chances de cura, de plena recuperação são imensas. Por isso, eu ressalto essa questão do espaço entre a primeira e a próxima crise. Geralmente, 2 ou mais crises dentro de um mês, então está selado o diagnóstico de síndrome ou doença do pânico. Aí já tem que começar a fazer... fazer o tratamento. Já começa já mais rápido fazer o tratamento. Exatamente. Por quê? Após a primeira crise, imagina você tem uma crise de pânico agora. Você tem a sensação de que você vai morrer, de que você vai enlouquecer, você sofre demais, você vive a iminência da morte ou da loucura. Imagina você com medo de uma próxima crise. Esse medo, ele fica o tempo todo perturbando, tirando a paz do paciente. Passa-se um dia, passa-se uma semana, ele não teve crise, mas ele continua com medo. Passa-se 2 semanas, ele continua morrendo de medo de ter uma nova crise. Ele mobiliza toda a família. Então, a repetição dessa situação realmente é desesperadora. Bom, nós estamos aqui batendo um papo com o doutor Ricardo Peão, psiquiatra, psicoterapeuta, e o nosso assunto hoje é síndrome do pânico. Obrigado aqui ao pessoal da Floricultura Apolo, que nos presenteia aqui com um arranjo artificial de orquídea. Floricultura Apolo, Major Góes, bem pertinho aqui do Banco do Brasil, 3822-2200. Vamos fazer o seguinte, vamos um intervalinho, mas já a gente retorna aqui para você, continuando esse nosso bate-papo, informando a você de casa, amigo telespectador, também sobre a questão da saúde, e o nosso assunto é síndrome do pânico. Intervalinho, já tem mais. Bom, nós continuamos aqui com o programa Mais Saúde, recebendo aqui o doutor Ricardo Peão, falando a respeito de crise do pânico. Antes de entrarmos aí na questão do tratamento, tem algumas dicas importantes, até a gente conversava aqui no intervalo, doutor, que em relação à questão do tratamento. Lógico que a pessoa, quando sentiu a primeira crise, que o senhor estava até comentando, ela pode surgir do nada, é já de imediato buscar o tratamento médico, né? Quanto mais cedo começar esse tratamento, é melhor. Isso, por isso a importância, após a primeira crise de pânico, dentro de um mês, surgindo uma segunda crise de pânico, procurar o especialista. Tem que procurar o psiquiatra, ou o psiquiatra e o psicólogo, para poder iniciar um tratamento sério, Edivar. Porque o sofrimento é profundo. E, geralmente, 1/3 desse pessoal que desenvolve a doença do pânico, a síndrome do pânico, eles evoluem para uma espécie de paralisia. Eles ficam paralisados em casa. Eles ficam completamente incapacitados. Não dão conta nem de sair à rua sozinhos. Imagina irem trabalhar. Então, 1/3 dos casos de doença de pânico evolui dessa forma, principalmente porque não se faz um acompanhamento adequado. Porque dependendo da profissão da pessoa, dependendo do que ela tem que fazer ali, complica muito. Qualquer porque profissão. Ela se fecha, a pessoa se fecha, quer ficar mais quieta dentro de casa. Veja bem, ela tem uma crise, dentro de 30 dias tem uma segunda crise, ou tem uma crise, a semana seguinte tem outra, daí alguns dias tem outra, e vai. As crises vão repetindo ao longo dos meses e dos anos, Edivar. As crises vão se repetindo. Esse paciente, ele tem medo de sair na rua sozinho. Doutor, mas tem alguma causa aparente? O que provoca isso, então? Ele, muitas vezes, Edivar, não consegue nem ficar em casa sozinho. Tamanha são as dificuldades que surgem. Tá, mas assim, doutor, surge do nada, mesmo igual a gente estava comentando? Tem alguma causa aparente? É o psicológico da pessoa? É hereditário? Como é que é? Sim. A doença do pânico, a síndrome do pânico, ela é hereditária. Ela está associada com alterações na serotonina cerebral. Daqui a pouco vamos falar sobre o tratamento, né? Que é em cima disso. Então, é uma doença também hereditária. E um fator muito importante é que a psicoterapia é de extrema importância para ajudar esse pessoal. Bom, nós estamos batendo esse nosso papo aqui com o doutor Ricardo Peão. Acho que é interessante, porque como é que funciona a mente humana?
Como funciona a mente humana. Do nada pode acontecer um problema desse, independente da idade, se é homem, se é mulher. E é lógico, buscar o tratamento o mais rápido possível. Tem a psicoterapia, que o senhor estava dizendo, que pode ser feita e que ajuda essa pessoa, além da questão associada também à medicação? Sim. Veja bem, quando surge a primeira crise de pânico, a análise dessa primeira crise ela é vital para a gente entender os possíveis desencadeantes da crise. Geralmente, a primeira crise ela é provocada por algum estresse muito importante, Edivar. Esse paciente estressado, muitas vezes, não percebe, ele nem imagina o que possa estar acontecendo com ele por causa da sutileza do subconsciente. É por isso que alguns pacientes, a gente tem uma certa facilidade em detectar as causas, os desencadeantes daquela crise. Pode ser um problema no casamento, pode ser um problema no trabalho, sobrecarga no trabalho, insatisfações no trabalho, problemas na família, doenças na família, aperto econômico, enfim, diversas e diversas situações podem deflagrar, provocar a primeira crise. E a análise dessa primeira crise é muito importante. Bom, aí surge a questão da psicoterapia. Sim. Né? Aí, antes da gente iniciar o tratamento, é muito importante a gente descartar uma causa orgânica. Existem doenças endócrinas, principalmente o hipertiroidismo, assim como tumor de suprarrenal, eles podem imitar a doença do pânico. Então, é importante o profissional estar alerta para, fazendo os diagnósticos, encaminhar para os devidos tratamentos. Bom. Descartado um quadro orgânico, aí nós vamos para o tratamento. Medicamentoso. O tratamento medicamentoso. Aí nós vamos para o tratamento. É recomendado para todos, Edivar, sem exceção, psicoterapia mais tratamento medicamentoso. Tem que unir os dois. Os dois. Fazendo os dois tratamentos, o índice de sucesso é de 85%, 90%. Mas pode acabar de vez se a pessoa fizer o tratamento da maneira correta? Sim, a pessoa poderá ficar completamente assintomática. E, realizando uma psicoterapia bem feita, essa pessoa poderá ficar melhor do que antes. Mas aí o tempo vai variar. O tempo vai variar? Para cada paciente? Sim, porque a gravidade varia de paciente para paciente. Mas, como você citou, o ideal é, fez-se o diagnóstico, tratamento imediato. Psicoterapia mais o uso de medicamentos. Por quê? Nós usamos, na prática, 2 grupos de medicamentos. O famoso calmante ou tranquilizante é necessário porque ele tem efeito dentro de 30 minutos, meia hora. E hoje nós temos alguns que nós usamos na fase aguda da crise de pânico, Edivar, que fazem efeito em 10 minutos. Ou seja, existem medicamentos sublinguais que a gente passa para o paciente para ele prevenir aquele sofrimento tão intenso, porque o medicamento funciona muito rápido. O calmante, no geral, funciona muito rápido, dentro de 40 minutos, 1 hora no máximo. O sublingual, 10 minutos. Por isso, de imediato, a gente entra com tranquilizante e antidepressivo. O que tem a ver antidepressivo com síndrome do pânico, não é verdade? Não. Nós temos antidepressivos que atuam aumentando a concentração da serotonina no sistema nervoso central. E esse efeito é altamente protetor, no sentido de prevenir outras crises de pânico, enfim, de se prosseguir as repetidas crises de pânico. Doutor, tem aqui algumas perguntas, eu quero até agradecer o pessoal que está mandando aqui através do nosso telefone e WhatsApp. A Geralda, lá do Sebastião Murim, ela fala, existe algum medicamento para quem tem medo muito grande de tudo? Que é a primeira coisa que acho que a pessoa, quando tem o problema, é o medicamento. Eu quero um remédio. Então, aí não está bem dentro do quadro de pânico, né? É um medo generalizado, ou seja, é uma ansiedade. Essa pessoa tem inseguranças gerais. Provavelmente ela tem um transtorno de ansiedade generalizada. Tem, sim, tanto remédios quanto psicoterapia são recomendadas. Mas o primeiro passo é fazer um bom diagnóstico, Edivar. Bom, a Abadia, lá da cidade de Lagamar, olha só, o pessoal de Lagamar também participando com a gente, está dizendo o seguinte, que ela tem depressão, gostaria de saber se tem que procurar um neurologista ou um psiquiatra. Tem, não, ela deve, né, doutor? Ela deve. Aliás,
A depressão é a doença do psiquiatra, muitas vezes, se o psiquiatra não faz psicoterapia, amparado por um psicólogo. Os dois juntos nessa luta. Não é doença do neurologista. Aham. Bom, e é lógico, sempre que puder, procurar mesmo a ajuda de um profissional médico, porque, poxa, meu Deus, a gente precisa ter qualidade de vida também, né? Verdade. Trabalha tanto, vive intensamente tantas coisas, né, doutor? Precisa ter qualidade de vida, né? Precisa, sim, ter uma qualidade de vida melhor, viver mais feliz, desfrutando um pouco da vida, né, Edivar? Essa vida nossa tão corrida, Exato. tão sofrida, doutor. Mas que Exatamente. precisa a gente ter, é claro, tempo para poder passar com a família, tempo para poder passar com os amigos, para curtir um futebol, fazer exercício físico, tanta Exatamente. coisa, né? E Desfrutar precisa em todas as desfrutar. dimensões. É isso mesmo. E viver intensamente, né, Edivar? Com qualidade de vida sempre. Exato, exatamente. Doutor, o senhor falava em relação à questão de outras doenças também que podem ser confundidas. Tem outras doenças que podem ser Então, confundidas também com o síndrome Doenças de pânico? psiquiátricas. É, tá. do síndrome do pânico? Boa pergunta, Edivar. Veja bem. Às vezes o paciente ele passou por um estresse terrível, por exemplo, um assalto. Hoje em dia acontece tanto, né? A pessoa fica traumatizada. E aquele trauma dura meses, às vezes anos. E essas pessoas podem ter, sim, essas crises de pânico em determinados momentos. Mas aí não é síndrome do pânico. Aí é o quê? É estresse pós-trauma. O tratamento é parecido, mas precisa ser bem direcionado. Assim como, por exemplo, o paciente que tem uma preocupação excessiva com doenças. Precisa tomar vários banhos por dia e tudo. Não pode nem cumprimentar a gente. De vez em quando a gente encontra um desses no consultório. Então, esse paciente também, em determinadas circunstâncias, chega um estranho e abraça ele entra em pânico, né? Tá certo? Chegou, abraçou ele nem não cumprimenta. Quer dizer, ele tem um toque, transtorno de obsessivo compulsivo, com infecção, com higiene, limpeza, e medo de ter uma infecção. O paciente ele vai entrar em pânico, mas aí não é assim do pânico. Quer dizer, o paciente ele tem um transtorno obsessivo compulsivo que tem também, né, uma crise de pânico. Doutor, a Wanda está dizendo o seguinte, ela está afirmando aqui que tem síndrome do pânico e zumbido no ouvido há muito tempo. Gostaria de saber se esse zumbido no ouvido tem a ver com a síndrome do pânico. Olha, curiosamente, boa parte de zumbidos tem a ver com estado emocional alterado. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Costuma caminhar com problemas de zumbido, outros barulhos no ouvido, sim, Edivar. Há uma ligação, sim. E aí, naturalmente, infelizmente, fica mais difícil para o otorrino resolver. Aparecida está dizendo que tem 54 anos, desde os 20 tem síndrome do pânico. Algum medicamento que possa curar tudo isso, doutor? É o que a gente já comentou, né? Então, Tem a psicoterapia e medicamento, isso, sim. Eu considero a psicoterapia, Edivar, até mais importante do que o remédio, porque nós precisamos ir na raiz do problema. E ajudar o paciente a ficar muito bem, de preferência, mais forte para enfrentar a vida. E não cada vez mais doente. Bom, sabe que algumas perguntas também. Doutor, isso pode atrapalhar no casamento? A síndrome do Mas pânico? é claro que sim. Imagina, Edivar. Imagina você e eu, casados. De repente, a companheira entra num quadro desse. Não dá conta de sair de casa. Não dá conta de sair de casa. Porque tem esse medo. Não suporta botar o pé na rua. Não consegue. Alguns casos são assim. Às vezes, nem acompanhadas. Quer dizer, essa pessoa, ela, em função das repetidas crises de pânico, ela morre de medo de ter uma crise de pânico na rua e cair, ser acidentada e acontecer qualquer coisa e ela morrer. Quer dizer, ela sente mais segurança estando em casa. Então, imagina. Realmente é muito difícil, sim, para o marido, para a esposa, os entes queridos, enfim, as pessoas próximas dela, lidarem. E, às vezes, esse quadro cronifica e se arrasta por anos, Edivar. É uma das perguntas sim, aqui. Destruir muitos casamentos, sim. Pode sim. É uma das perguntas aqui que a gente passou aqui agora há pouco, pessoa falando que já tem há 20 anos, mas por isso que precisa procurar o tratamento, né? Sim, nunca é tarde para procurar, né, Edivar? Quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde para procurar. Tá bom, olha.
Está acabando aqui o nosso tempo, doutor, mas eu agradeço mais uma vez. Nós já conversamos aqui outras vezes e eu quero ter a oportunidade de estar batendo esse papo aqui outras vezes também com o senhor aqui. E vamos buscar outros assuntos, outros temas para esclarecer aos nossos companheiros, aí, o pessoal, os nossos telespectadores, sobre vários assuntos aqui que possa fazer com que essa pessoa possa ter, claro, melhor qualidade de vida e viver com saúde, que é o mais importante, né? Aproveitar a vida, né, doutor? Muito obrigado a você mais uma vez, viu, aos telespectadores. E assim que surgir novos temas ou que surgir da parte de vocês algo interessante, eu estou à disposição. É um prazer muito grande vir aqui tentar dar a nossa contribuição. Doutor Ricardo Peão, que atende, ali perto do Unipan, doutor. Isso, agora é ali perto. Isso. Como é que chama a rua lá, doutor? Rua Atenas, a clínica, 444. Né? Clínica Equilíbrio Emocional. Obrigado, doutor. Ali na esquininha, isso mesmo. Obrigado. Olha, você vai ficar agora com as principais notícias de Patos de Minas e também da nossa região, com o NTV News, agradecendo, é claro, sempre a sua companhia aqui no programa Mais Saúde, que volta na próxima semana. Um grande abraço, até lá.